Hoje estou aqui com o ar-condicionado portátil da EOS de 12.000 BTUs, o EAP12F. Tem muita gente que acaba recorrendo a essa categoria por não poder fazer esses furos na parede para colocar modelos de janela ou modelos split, ou simplesmente querem ter um produto um pouco mais flexível, mais móvel. A questão realmente fica se valem a pena, quais são os pontos específicos dessa categoria. Vamos abordar tudo aqui hoje. Meu nome é Gabriel Oliveira, bora lá! Falando um pouco sobre a construção do produto, aqui ele aparece completamente em plástico branco lustroso, com os cantos curvos, apenas a parte de cima que abriga o seu painel digital é feito num plástico preto fosco. A qualidade da construção é mediana, não tem erros graves de acabamento, como marcações muito fortes no plástico, mas ainda assim o encontro entre algumas peças, como por exemplo a lateral, fica bem demarcada. Ainda assim, é bem comum em ter ar-condicionados portáteis. Esse é um modelo que até pode ser menor que concorrentes, porém ele é um pouco mais largo. Aqui na traseira ele se estende um pouco mais para trás, justamente para abrigar as suas duas unidades. Em ar-condicionados splits isso fica bem claro, tem sempre a evaporadora que fica no interior da casa e a condensadora que fica lá fora. Em modelos de janela, porém, eles estão juntos e aqui também é o mesmo caso. A diferença principal entre modelos de janela e desse é que enquanto a condensadora ainda está do lado de fora da parede, aqui ele continua tudo na mesma unidade. Por isso tem alguns benefícios, mas também alguns pontos negativos decorrentes dessa organização. Os exemplos mais claros são os passos iniciais necessários para você ligar o produto. Primeiro, é só colocar na tomada, o cabo sai aqui pela traseira, numa região em que não acaba atrapalhando nem a rodinha, nem acesso a toda a traseira do produto, que pode ser necessário de tempos em tempos. Ele tem 1,85 m de extensão, então dá uma boa liberdade para você posicionar, não necessariamente tão próximo assim de tomadas, o que é bom, porque ele precisa geralmente ficar próximo de janelas. Esse duto se conecta na parte traseira e é retrátil. Quando expandido, chega até um pouco acima de 1,5 m, então para você conseguir realmente direcionar. E o ideal é que você aplique em janelas, justamente porque ele vem com uma placa auxiliando na vedação. Então, colocando aquela placa ali, impede que o vento que está lá fora entre para dentro do ambiente. A placa se estende até 1,01 m e funciona muito melhor em janelas do tipo de correr. Se for do tipo basculante, os espaços nas laterais vão acabar fazendo com que o vento quente lá fora entre de volta para o espaço. Em portas é ainda pior, porque você vai estar jogando o ar quente para outro espaço da sua casa, além de também não conseguir tampar tudo. Então, para maior eficiência, realmente em janelas. A conexão do duto é simplesmente de correr, você posiciona ele aqui, encaixa, ele faz um clique, na hora de retirar também, só apertar aqui e conseguir puxar. É feito com facilidade e do outro lado vem até uma peça para fazer essa adaptação, para colocar justamente na placa. Se o batente da janela for muito largo, ainda pode acabar atrapalhando, porque o diâmetro do duto é maior do que o espaço da placa e aí pode dificultar para fechar, mas na maioria das janelas ele fecha com tranquilidade. Outro ponto específico é a questão da umidade. Naturalmente, durante o funcionamento, o ar-condicionado vai retirando a umidade do ambiente, por isso fica aquele pinga-pinga em ar-condicionados lá fora, mas como está tudo aqui dentro da sua casa, ele acaba armazenando num reservatório interno. De tempos em tempos, esse reservatório vai encher, e aí ele avisa aqui no painel, através de FT ou Full Tank, tanque cheio, para você fazer essa retirada através de um dreno aqui na parte traseira. Ele tem uma entrada justamente para isso, para você colocar a mangueira ou que vem inclusa, ou outra com 3/4 de polegada de rosca. Só vale prestar atenção para que a inclinação da mangueira esteja diretamente para baixo, porque se houver ali uma barriguinha, vai acabar acumulando água e impedindo a drenagem, fazendo com que o tanque interno se encha de qualquer jeito. Mas antes da gente entrar nas funções desse painel digital e se elas realmente funcionam, eu queria justamente debater o quão portátil é esse tipo de produto. Como vocês estão vendo, ele não é exatamente pequeno, acaba atingindo cerca de 62 centímetros de altura, 35 de profundidade e 40 de largura. Além disso, ele tem um peso relativamente elevado, com quase 24 quilos. É fato que ele está sobre rodinhas, então a movimentação para outros ambientes da casa, no mesmo nível, vai ser facilitada, mas se você pretende, por exemplo, levar para outros locais, ou subir escadas, colocar no carro, por exemplo, vai ser um pouco mais complicado. Claro que é possível de ser feito, mas para um produto tão pesado assim, as alças que ele inclui são bem pequenas.
elas deixam todo o peso apoiado apenas nas pontas dos dedos. Então, a opção mais ergonômica e até mais segura de transportar esse modelo aqui não é nem utilizando suas alças, mas sim simplesmente segurando ele por baixo. Isso tende a ser um problema de ar-condicionados portáteis, que são até um tanto pesados, porém não são dadas formas de se transportar esses produtos de forma tranquila. Dito tudo isso, questões de tamanho, peso, facilidade para carregar, eu diria que portátil não seria a palavra que eu utilizaria nessa categoria de produtos, mas sim móvel. Você realmente consegue transportar, utilizar em vários cômodos diferentes da casa ou em outras casas, bastando apenas fazer essa instalação prévia, com duto de ar, talvez com um dreno ali a mangueira. Porém, assim, qualquer momento que você precisar levantar esses produtos do chão, é um esforço considerável que você vai estar fazendo. O seu painel tem alguns botões, mas é simples de utilizar. Então, ligar e desligar o produto. Ele tem alguns modos de funcionamento, seja frio, que é a refrigeração, ventilar, desumidificar. E tem outros dois, que é o modo Smart e o modo noturno, que ficam um tanto escondidos. Você pode optar entre duas velocidades do ventilador ou ativar o timer quando ele desliga após bater esse tempo, de meia hora até dar o limite de 10 horas, e a partir daí ele vai incrementando de uma em uma hora até o máximo de 24 horas de funcionamento antes de desligar. Porém, se preferir, você não precisa utilizar o painel digital, pode utilizar o controle remoto. É curioso porque ele tem outros ícones que não são esses aqui, isso porque é compartilhado com o outro ar-condicionado portátil da ELS, mas poderiam ter mudado os ícones aqui para que fossem todos os mesmos. Ele abre outras opções, como o modo noturno, inacessível pelo painel, alterar entre graus Celsius e graus Fahrenheit, que é possível segurando as duas setas ao mesmo tempo, e também ativar a oscilação das aletas. É apenas vertical, não tem nada que faça um direcionamento horizontal do vento. Em alguns ar-condicionados portáteis, ele inclui pelo menos uma aleta para direcionar parte desse fluxo de vento que é gerado, mas aqui não. De certa forma, deixa um pouco mais fácil para você fazer circular o ar, porque aqui ele vai estar atacando diretamente o topo da sala, que é a região onde fica o ar mais quente, e aí acaba afetando mais rápido as trocas de temperatura. Porém, se você posiciona o ar-condicionado portátil mais distante da onde você está, vai ser um pouco mais difícil de conseguir indicar o vento frio justamente para aquela posição onde você deseja. As velocidades do jato de vento até se aproximam da de ventiladores comuns, com 32 km por hora na máxima e 27 na mínima, é uma variação de 20%, porém, sendo uma área menor, acaba movimentando menos ar, então não espere o mesmo fluxo de vento, é suficiente ou para algo focal ou para ao longo do tempo ir fazer essas trocas de temperatura no mesmo ambiente. No modo frio, onde ele parte a fazer refrigeração, esse fluxo de ar chega a 10 graus Celsius, então um valor baixo, porém, lá pelo duto de ar chega a 45 graus. Pode parecer uma surpresa, mas todo o calor da sala está sendo retirado por lá. Levanta-se a importância de utilizar o duto de ar e guiar ele apropriadamente para o lado externo, ou o ambiente interno vai ficando mais quente aos poucos. Você pode programar a temperatura de 18 a 32 graus Celsius, mas ele não tem o programa de aquecimento. E com isso, grande parte dessa escala acaba sendo não muito bem utilizada. Em funcionamento, ele tem um consumo a cada hora de cerca de 1,17 kWh. Então, se você estender isso para um período de 8 horas ao longo de uma noite, por exemplo, ele vai consumir o máximo de um acréscimo de R$ 7,30 na conta de luz, considerando o preço do quilowatt-hora cerca de 78 centavos, o que pode alterar de região para região. Ele ainda tem outros modos que não fazem nada muito diferente do que eu acabei de descrever. Um exemplo é o Smart, que nem aparece no painel, você tem que ficar selecionando o modo até que o display comece a correr. Esse comportamento, porém, é praticamente idêntico a você deixar no modo frio em 23 graus. Ele faz a mesma coisa. Outra opção é o desumidificar, como ele naturalmente retira a umidade do ambiente em funcionamento. O que o modo desumidificar faz é apenas permanecer no modo frio. Então, pelo que parece, ele permanece no modo frio, soltando o ar ali também frio, continuamente, sem nunca parar, em relação ao controle de temperatura. Outra opção é o modo noturno, que só está acessível pelo controle remoto. Aqui parece ter sido feito com uma ideia para você realmente utilizar à noite, talvez incomodar menos, fazer menos barulho, mas na prática não tem uma diferença perceptível entre utilizar o modo noturno ou simplesmente o modo frio na velocidade mínima do ventilador. Até mesmo os bips do painel permanecem sendo emitidos, as luzes permanecem acesas, poderiam ser algumas contribuições pequenas, mas que fariam diferença para você utilizar ele à noite.
Falando em ruído, porém, há uma grande diferença entre esses modelos portáteis e principalmente os split. A unidade que mais faz barulho é justamente a condensadora, que nos split está lá fora. Aqui nos portáteis, estando dentro da sua casa, ficam muito mais audíveis. Em alguns são praticamente inaudíveis, muito silenciosos, esses ar-condicionados split, chegando no máximo até 37 dB. Porém aqui, mesmo na velocidade mínima, ele vai a 60 decibéis, então consideravelmente acima. Ou até 61, 62, se estiver ali na velocidade máxima. Por outro lado, se estiver usando apenas o ventilar, ele fica alto, mas dá uma reduzida considerável, cerca de 54 a 57 dBA. Deixei ligado aqui um pouquinho para até ficar um pouco mais claro do que eu quero dizer em relação ao ruído. Então, esse é o ruído dele em funcionamento normal, na velocidade máxima do ventilador. E aí, se a gente alterar para mínima, é uma leve diferença, que às vezes nem pode ser tão perceptível assim. Alguns outros pontos sobre a manutenção do ar-condicionado são comuns a todos, não necessariamente apenas aos portáteis, como por exemplo a limpeza dos seus filtros de ar. Então ele tem tanto nessa região quanto justamente aqui. É fácil de ser retirado, apenas puxar, porém essa em específico é um pouco mais complicado. Aqui são duas peças, a grade e a tela, e sendo uma região curva acaba atrapalhando bastante para realmente colocar e deixar como deve ser. Outro ponto, dessa vez específico para ar-condicionados portáteis, é para você garantir que o reservatório de água dele está vazio quando você for guardar. Então esse aqui de cima é justamente apenas para uso da mangueira, e aí esse aqui de baixo que é o dreno do reservatório interno. Mesmo que você esteja utilizando na mangueira, é um bom costume fazer isso para garantir que não vai haver ali naquela água proliferação de bactérias, onde está passando justamente todo o ar que você vai estar respirando no ambiente. Um adicional interessante é que tem uma fita aqui que você pode utilizar justamente para prender o cabo de alimentação, facilita também tanto na questão da mobilidade quanto para o armazenamento após o uso. A ELS oferece 1 ano de garantia em seu ar-condicionado portátil, que tem a serpentina em alumínio, e eu queria saber de vocês se está entregando o que vocês esperam de ar-condicionado portátil, quais são os pontos maiores de atrito, ou que vocês esperavam mais, ou talvez, quem sabe, menos, e te surpreender. Vou ficando por aqui, até a próxima, pessoal.